Muito bom dia, porque eu estou chegando para deixar a sua quinta-feira mais feliz, para o seu dia começar mais leve. Bom, pelo menos a maior parte da torcida do Fluminense, acredito eu. A notícia que vocês tanto queriam agora é definitiva. Rony não vem mais para o Fluminense e as negociações estão encerradas. Eu vou trazer os detalhes aqui para vocês neste vídeo. Invertendo mais uma vez, a gente vai falar de Fluminense e Portuguesa, que se enfrentam logo mais no Luso Brasileiro. Jogo importante, estreia da equipe principal do Fluminense na temporada. Mas antes, essa notícia que a gente ficou ontem apurando, eu pelo menos, né, ao longo de toda a quarta-feira, até a noite, a madrugada, e a gente conseguiu confirmar ali no início da madrugada a retirada da proposta do Fluminense após não receber uma resposta do staff do Rony. E agora a gente fica na expectativa para saber quem virá para esse lugar que seria ocupado pelo Rony. O Fluminense vai investir a mesma grana? Vamos falar sobre tudo isso agora. Se você puder, já chega deixando aqui o seu like. Esse vídeo merece um like. Merece um like. Deixe aí, por favor, seu comentário também. Se inscreva aqui no canal do Lessa. Se você ainda não é inscrito, eu conto com a participação de todos vocês. Bom, vamos lá, galera. Havia uma rejeição, isso é fato, né? Não sou eu que estou dizendo, de grande parte da torcida do Fluminense em relação a essa negociação com o Rony. Muito, acredito eu, pela questão financeira. Vou repetir aqui o que eu falei durante algumas oportunidades, desde que essas negociações começaram. Eu não acho o Rony um jogador ruim, pelo contrário. Eu não acho o Rony está longe de ser um pereba, como, sei lá, algumas pessoas pintaram ou quiseram de alguma forma colocar ele nesse lugar. Para mim ele não está. O maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, o cara que foi muito importante para o Palmeiras em grandes títulos, mas ele chegaria para ser o jogador mais caro da história do Fluminense, disparado, com um salário também que seria provavelmente o maior salário do elenco do Fluminense. E a própria condução da negociação foi aumentando esse desgaste. Porque, fazendo um breve resumo aqui do que foi toda essa negociação envolvendo o Fluminense, Rony e Palmeiras. O Fluminense fez uma proposta, a primeira proposta pelo Rony lá em janeiro. De cara já houve um acerto entre a diretoria do Fluminense e a diretoria do Palmeiras, que se dão muito bem. O próprio Mário Bittencourt falou, a Leila Pereira também falou. O Fluminense fez uma proposta dentro daquilo que poderia pagar, isso é um entendimento interno do clube, não sou eu que estou dizendo, 8 milhões de euros daria quase 50 milhões de reais. E aí essa proposta ela não foi aceita. Depois o Fluminense fez uma nova oferta, subindo os valores. Novamente, essa proposta não foi aceita. E durante esse período, em vários momentos, o presidente Mário Bittencourt, que era quem estava tocando essa negociação, ficou sem resposta. Simplesmente sem resposta. Os caras não aceitavam a proposta que tinha sido feita e nem faziam uma contraproposta. Então, depois disso, nesses últimos dias, os representantes ali do Rony, o Hércules, né, que representa o jogador, o pai do jogador, ele sinalizou que queria uma proposta maior para fechar com o Fluminense. E o Fluminense decidiu manter a oferta, mesmo sem resposta. A proposta está aí. Se vocês decidirem aceitar, é só dizer que a gente assina o contrato. Basicamente isso. Eles sinalizaram que queriam um valor ainda maior, chegando a 1,5 milhão de reais de salário, 1,6 milhão de salário. Acredite se quiser, não é piada, mas não é piada, é sério. Parece brincadeira, mas não é. E o Fluminense deixou claro que não aceitaria subir esses valores. O Fluminense foi irredutível a isso, em relação a isso, porque acreditava que a proposta já era muito alta, sabia que a proposta já era uma proposta muito alta para a realidade do clube e, enfim, era o que o Fluminense poderia fazer, estava ali no limite financeiro da operação. Pois bem, o Fluminense deu, depois disso, um prazo limite para uma resposta, até porque precisa tocar a sua vida, né? E ninguém aguentava mais essa novela também, ninguém aguentava mais essa história. E aí os representantes dele não responderam. O prazo era ontem, quarta-feira, não houve resposta, e aí o Fluminense se retirou das negociações e colocou um ponto final de vez nessa história, né? Rony vai seguir no Palmeiras, sabendo que não vai ser aproveitado, mas tem
pomposo salário por lá, ou vai para outro clube. Vale ressaltar que isso gerou uma insatisfação muito grande, a condução das conversas por parte do staff dele, gerou um desgaste muito grande, uma irritação muito grande na diretoria do Fluminense e também na diretoria do Palmeiras. Porque o Rony não é a primeira vez que ele causa, que o staff dele causa esse tipo de problema. Porque, na verdade, internamente, o jogador é muito querido pelo Palmeiras, pela diretoria do Palmeiras. A Leila já falou, esses dias, ele é um querido, é um super profissional. O problema são as pessoas que cuidam da carreira dele. Lá atrás, teve uma história que, quando ele vai para o Palmeiras, exigiram a camisa 10, que ele tinha que jogar com a camisa 10, isso gerou um tumulto na época. Em 2018, se vocês voltarem no tempo um pouco, o Rony assinou com o Botafogo, ou não sei se chegou a assinar, deu a palavra, porque ele vestiu a camisa do Botafogo, foi apresentado, deu entrevista como jogador do Botafogo, acho que ele não tinha assinado porque estava no Japão, talvez tivesse assinado um pré-contrato, alguma coisa assim, e depois simplesmente desfez a negociação. E foi para o Atlético Paranaense, depois para o Palmeiras, enfim. Então já é um jogador que tem um histórico, o staff dele tem um histórico problemático. E isso, enfim, gerou muito desgaste também nessa relação, mas como o Fluminense tinha referências muito boas do Rony, né, como jogador, como postura, caráter, comportamento, né, no dia a dia, o Fluminense tinha essa referência do Palmeiras, decidiu esperar para ver se alguma coisa acontecia, porque, enfim, depois de passado esse processo, não teria que o tempo todo ficar lidando ali com esse staff do Rony. Mas um acordo não foi possível e agora essa história chega ao fim. E aí o que muita gente vai querer saber, e eu também quero, o Fluminense vai usar esse dinheiro para trazer um atleta desse nível? O Fluminense vai ao mercado disposto a investir mais 8 milhões de euros, né, um salário na casa de R$1 milhão, porque com um dinheiro desse você traz, por exemplo, um primeiro volante de muita qualidade, ou você traz um atacante, um centroavante também, possivelmente, você consegue encontrar jogador de qualidade com esses valores. É uma ciência exata isso aí? É uma matemática pura e simples? Não. Porque, cara, é aquele negócio. Eu já falei pra vocês aqui, o Rony ele tá no topo do scout do Fluminense já há muito tempo. É um jogador que o Fluminense queria contratar já há muito tempo. O Mano Menezes apenas concordou, certo? Então, quando você quer muito uma coisa, você faz um esforço por aquilo. Não sei se necessariamente o Fluminense vai pegar esse dinheiro e colocar em outro jogador. Pode ser que sim, porque além do Rony, o Fluminense estava buscando um primeiro volante. E esse primeiro volante não chegou. Seria o Cuejá, que também chegaria com um salário muito alto. Então não dá para, vou até tentar buscar essa informação para vocês, não dá para garantir que o Fluminense vai pegar essa grana e vai colocar em outro atleta. Pode acontecer? Pode. Mas não tem como isso aí, só mesmo a diretoria do Fluminense vai definir, porque às vezes o futebol, as coisas funcionam assim, né? Eu quero aquele atleta, não consegui, não necessariamente vou botar o mesmo dinheiro em outro jogador. Mas é fato que o Fluminense procura mais um atacante com essas características de preferência. Pode ser que venha um centroavante, um outro jogador pode até ser, dependendo se pintar uma oportunidade, mas não era. Lá atrás foi uma prioridade um centroavante, um homem de área, um pivô, depois deixou de ser prioridade, tanto é que o alvo passou a ser o Rony, que é um jogador, né, que ataca muito espaço, que joga em velocidade, que ataca a última linha. É um jogador de ocupação de espaço e movimentação na frente. Então é isso. Até onde eu sei, o Fluminense segue desejando mais 2 jogadores para fechar o seu elenco, pelo menos para esse primeiro semestre, mas é o tipo de informação que a gente tem que atualizar sempre, porque as coisas mudam no dia a dia, na avaliação, na conversa com a comissão técnica. Eu vou tentar buscar esses detalhes para vocês e a gente volta a falar disso muito em breve. Fechou, pessoal? Esquece do like não, tá? Por favor, seu comentário, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu!